é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Boa noite, louvado seja o Senhor por mais uma palavra. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, Igreja em São Benedito do Sul, dê o seu like e prepare o seu coração para acolher mais uma palavra de Deus que irá à sua necessidade e ao seu encontro. E nesta palavra de hoje, vamos falar sobre o ministério da reconciliação. Senhor Jesus. E antes de tudo, oração. Porque a oração, ela move a mão de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui para transmitir a Tua palavra. Senhor, nessa noite vai de encontro com aqueles que precisam, Senhor, se reconciliar contigo, se reconciliar com os homens. Que essa palavra, Senhor, entre no coração desse ouvinte, entre no coração das famílias, entre no coração de cada um dos santos que invocam o teu nome. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração. É isso que pedimos a ti. Fala ao nosso coração. Precisamos te ouvir, ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Se puder, acompanhe conosco essa leitura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque tudo provém de Deus. O que mais nós precisamos é crer na palavra do Senhor. Crer que tudo provém dele. Ou seja, a reconciliação veio de Deus. Nós não podemos nos reconciliar com ninguém, ou até mesmo com Deus, se não for por meio de Cristo. O versículo 18 nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja o Senhor, porque nós nos reconciliamos com Deus por meio de Cristo. Ou seja, que Cristo, ele é o intermediário que nos leva até Deus. Ó Senhor Jesus. E nos diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que nós fomos reconciliados para reconciliar. Louvado seja o Senhor. Que por meio da obra do Senhor, nós nos reconciliamos com Deus. E por meio dessa obra,
nós podemos levar também os homens até Deus, Senhor Jesus. E dentro desta palavra do ministério da reconciliação, nós temos o exemplo qual foi nos dado no nosso alimento diário, a visão do tabernáculo. E dentro da visão do tabernáculo, Deus ele nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. É isso que nos diz o versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, que dessa maneira a nossa vida cristã ela não fica estagnada. Ou seja, que a nossa vida cristã ela precisa ser uma vida de crescimento gradativo. Senhor Jesus. E diante desta comissão a qual nós aceitamos o Senhor, nós devemos levar essa palavra. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 4, Paulo, ele, em sua segunda carta, ele fala do ministério da reconciliação, porque ele deveria ter em mente, ou seja, ele estava pensando no tabernáculo. Por isso ele diz que, no versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, Senhor Jesus. E para descrever melhor essa palavra a qual Paulo estava falando sobre a respeito do tabernáculo, queria mostrar para vocês dentro da figura que será ilustrada, que nos diz que fala sobre o átrio exterior do tabernáculo, que é representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. E o altar do holocausto ele é feito de madeira recoberta de bronze. O que significa esse bronze? Significa juízo ou julgamento. E sob o ângulo da nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, nós nos deparamos com a cruz. Como assim a cruz? Na qual Cristo ele se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado. Ou seja, que no altar do holocausto era o lugar aonde o animal ele era imolado. E nós vemos aqui que no átrio exterior, o altar do holocausto, nesse ponto aqui, ó, é o lugar aonde o pecador levava a sua oferta para ser imolado. E aquele animal, ele tinha que ser sem defeito, porque se fosse com defeito não era aceito. E esse animal que estava sendo imolado, ele tinha uma representação de Cristo, como nosso Cordeiro Pascal sem defeito. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor foi o nosso substituto. Ou seja, que ele morreu na cruz, mas é nós que merecíamos ser crucificados e castigados. E no Antigo Testamento já era possível ver a grandiosidade de Deus. Veja como o nosso Deus é um Deus que a tudo provê. E no versículo nos diz que tudo provém de Deus. Ou seja, que Cristo foi dado a mim e a você por meio de Deus. Senhor Jesus. Pois ele não exigiu a morte do pecador, mas permitiu ser substituto por animais, tais como bois, novilhos, carneiros ou cabritos ou pombinhos. Dependendo do grau do pecado que a pessoa cometia, cada pessoa
dava uma oferta para receber o perdão dos pecados, os pecados serem cobertos, dependia do seu pecado. E para que esse holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito. Ou seja, que, primeiramente, o pecador deveria trazer a sua oferta sem defeito ao Senhor. Vamos ler Levítico capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Levítico capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ou seja, que a oferta pelo holocausto deveria ser uma oferta sem defeito. E ele deixaria a porta da tenda da congregação. Ó Senhor Jesus. E por meio desse procedimento, o pecador ia ser aceito perante o Senhor. E em seguida, o pecador, ele deveria pôr a sua mão sobre o holocausto, para que houvesse o quê? Identificação e substituição. E esse animal passaria a representá-lo. Daí por diante. E depois o animal, ele era o quê? Imolado. E os filhos de Arão, os sacerdotes, eles apresentavam o sangue do animal e aspergiam sobre o altar. E ali, o animal, ele era esfolado, imolado, e eles cortavam em pedaços, e os filhos de Arão acendiam o fogo. E no momento que o animal era queimado, subia um aroma agradável ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso o versículo 4 nos diz: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. No momento em que o animal ele era imolado, diante do altar, queimado, subia um aroma agradável. Ó Senhor Jesus, diante desta palavra, Cristo, ele foi o nosso cordeiro que foi imolado por mim e por você. Na cruz, ele suportou, foi escarnecido, foi humilhado por mim e por você. Querido ouvinte, amado irmão e amada irmã, essa palavra precisa tocar no nosso coração. Que Cristo foi o nosso substituto. Quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia saber que Cristo se ofereceu a si mesmo por nós. Essas palavras precisam tocar no nosso coração. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo, em nossa experiência no ato exterior, damos um passo adiante e encontramos a bacia feita de bronze. Nós vemos aqui, a bacia de bronze. E a função da bacia era para o sacerdote lavar o quê? As mãos e os pés antes de entrar em outro recinto chamado Santo Lugar. Está aqui o Santo Lugar. Veja, que ele teria que lavar os pés e as mãos, ou seja, ele deveria se purificar. E esse utensílio e a sua função nos faz lembrar que fomos também lavados e santificados. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11.
1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 11. Se você puder ler junto comigo, sinta-se à vontade. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 11 nos diz: Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, que por meio do Senhor nós fomos lavados. Ó Senhor Jesus, porque tais fostes alguns de vós? Porque nos versículos acima nos diz que, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, que algumas dessas características nós tínhamos antes de crer no Senhor. Mas por meio da obra do Senhor, nós fomos lavados, justificados, ó Senhor Jesus, e santificados. Ou seja, que a obra do Senhor nos santifica, que era o momento que na bacia de bronze o sacerdote lavava os pés e as mãos. Ou seja, que por meio da obra do Senhor, nós somos lavados. E a todo momento, querido irmão, você precisa se lavar. E essa lavagem é por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. E nós somos santificados e justificados em o nome do Senhor. Com o fim de dar prosseguimento a essa experiência com Deus, nós precisamos ser lavados, santificados e alcançar o estágio seguinte. Ou seja, que estágio é esse? Que muitos filhos de Deus, eles ficam entre o altar do holocausto e a bacia de bronze. Ou seja, que eles creem no Senhor, mas chega um momento que eles acham que é suficiente a salvação do Espírito. Quantos filhos de Deus hoje vivem nessa situação, ou até mesmo alguns de nós? Estagnamos em nossa carreira cristã porque já estamos seguros da salvação do nosso espírito. Ou seja, que já passaram pela experiência do altar do holocausto com o Senhor, porque sabe que Cristo morreu por ele, pelos seus pecados, e daí por diante ele acha que já é o suficiente. Mas a questão é, o fim de nossa experiência cristã é apenas o ato exterior? Não. Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor pela nossa salvação, seremos cristãos carentes de profundidade no Senhor. Não é assim? Como, por exemplo, você lança uma semente ao chão e essa semente ela quebra a casca. Mas se as suas raízes não se aprofundar na terra, ela não irá crescer. Da mesma forma, se eu e você apenas ficarmos no altar do holocausto e na bacia de bronze e não penetrarmos ao santo lugar, nós não teremos profundidade no Senhor. Ó Senhor Jesus! E nós devemos continuar a crescer espiritualmente. Por isso, devemos continuar a nossa experiência e chegarmos ao santo lugar. Ó Senhor Jesus! Que ele é representado pelo retângulo da figura. Então aqui, que a separação entre os dois era feita pelo segundo véu. Nós vemos aqui 5 colunas. E nessas 5 colunas, nós temos o quê? 3 entradas. E essa madeira, aqui nos diz que a separação era feita pelo segundo véu, que o santuário que punha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para o lado norte e 20 para o lado do sul. E essa madeira era nobre, muito resistente, que representa o quê? A nossa
natureza, mas ela era revestida de ouro. O ouro ele representa a natureza divina, ou seja, que nós precisamos nos revestir da natureza de Deus que é representada pelo ouro. Ó Senhor Jesus! E hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós precisamos adentrar ao lugar santo, aos santos dos santos. Ó Senhor Jesus! E nessa entrada do santo lugar havia 5 colunas, onde foram penduradas cortinas. E essa cortina, ela nos diz aqui que 5 entradas representam, o número 5 na Bíblia representa o quê? Responsabilidade. 5 colunas. O número 5 na Bíblia representa responsabilidade. Ou seja, que nós, como os ministros da nova aliança, precisamos ter responsabilidade de ajudar a outros que estão no átrio exterior do lugar de transição entre o mundo e a vida cristã, a ter uma reconciliação mais profunda com Deus. Quantos filhos de Deus ainda estão no mundo? Uma hora querem Cristo, outra hora querem o mundo. Ou seja, ficam vagando no átrio exterior. Ou seja, querem o Senhor, mas eles estão no mundo. E nós, como ministros da nova aliança, precisamos ajudar esses filhos de Deus a adentrarem além do véu. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E o lugar santo também é um ambiente de serviço a Deus. E os que já passaram pela experiência da regeneração, ou seja, pelo ato exterior, agora precisam adentrar no tabernáculo e servir ao Senhor. Ser cristão, um cristão que não serve, não cresce. Essa é uma verdade. Um cristão que não serve, ele não cresce. Por isso é necessário nós crescermos. Ó Senhor Jesus! Daí vemos a importância de servir. Vamos ler Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, o versículo 17 e 18. Eles serão para mim um particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Pô-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Veja como é importante a importância de nós, filhos de Deus, servirmos ao Senhor. Eles serão para mim um particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Ó Senhor Jesus! Como Deus, irmãos, precisa ganhar o nosso coração para nós servirmos. Porque se nós não servirmos ao Senhor, nós não iremos crescer. É certo que nós iremos errar, mas é errando que se aprende. Ó Senhor Jesus! E nesse ambiente, nós encontramos a mesa dos pães da presença e o candelabro, e mais ao fundo o altar de incenso. Nessa parte, os pães da presença simbolizam a mesa do Senhor, simbolizam também as reuniões, e o altar
de incenso representa as orações. Ó Senhor Jesus, as orações. Como é importante, e para nós frisarmos essa palavra, nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. A qual nos diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é nós termos na vida da igreja as reuniões de orações. Porque as reuniões de orações, elas sobem como incenso ao Senhor. A oração é o momento onde nós nos abrimos para Deus. Deus entra para dentro de nós, ou seja, que é o mesclar de Deus conosco. Quanto nós precisamos orar, amados irmãos e querido ouvinte. Toda e qualquer situação a qual nós nos deparamos, nós devemos ter um pensamento. Antes de tudo, oração. Ó Senhor Jesus. Então, qual a relação entre o santo lugar e o viver da igreja? O santo lugar diz respeito o quê? Aos vários serviços da igreja. E as mesas dos pães da presença representam a reunião do partir do pão, pois sobre a mesa do Senhor nós temos o cálice e o pão. E assim como sobre a mesa da presença havia 12 pães, também podemos aplicar as reuniões de casa, onde se reúnem os grupos familiares de cuidado mútuo. Como é desfrutável nós estarmos nas reuniões junto com os irmãos. Os grupos familiares, os GFCMs. E o GFCM é um meio, é uma ferramenta a qual Deus nos concedeu. É de grande ajuda e de grande importância nós valorizarmos os grupos de reunião. Pela graça e a misericórdia do Senhor, aqui na igreja em São Benedito do Sul, nós temos GFCMs ativos. GFCMs que, em meio a essa pandemia, perseveram em buscar o Senhor. Porque, amado irmão e amada irmã, já está difícil. E se nós pararmos, vai ficar mais difícil ainda. Precisamos usar os meios de comunicação ao qual o Senhor tem nos dado para nos fortalecer. Pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu um instrumento maravilhoso que foi o IVPT, o aplicativo do Instituto, ao qual Deus nos deu de graça um rádio para nós ouvirmos louvores, as mensagens gratuitas, os tutoriais do alimento diário, as mensagens dadas pelos irmãos. Nós temos agora o aplicativo EAV Play, ao qual o Senhor nos concedeu o alimento diário online. Veja que ferramenta maravilhosa a qual o Senhor nos tem nos dado. Ó Senhor Jesus, ou seja, aqui são vários serviços e vários meios ao qual o Senhor nos deu para nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Você só não se alimenta se não quiser, porque comida tem de vontade. Há muitos pães, há muitos pães. E o que você vai fazer? Vai ficar apenas olhando? Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente da porção ao qual o Senhor tem nos dado diariamente. Nós temos mensagens aos sábados e aos domingos. Nosso irmão Ezra transmitindo a palavra profética, nosso irmão Pedro Drong trazendo palavras cheias de revelação. Aproveite o tempo que você tem para desfrutar do Senhor. Ó Senhor Jesus, apacentando e pastoreando as pessoas.
É isso que você tem que fazer como ministro da Nova Aliança, apacentar e cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus. E defronte da mesa ficava o candelabro. Está ali o candelabro que representa a palavra, a verdade como a nossa realidade, da qual nós recebemos luz para a nossa vida e para o nosso viver. Ou seja, que esse candelabro, ele representa a palavra profética que nós temos ouvido. E por meio dessa palavra nós não andamos nas trevas. Por quê? Nos ilumina. A palavra nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, que se você tem a palavra, você não anda nas trevas. Mas se você se afasta da palavra do Senhor, você vai caminhando para as trevas. Ó Senhor Jesus. E essa palavra profética que nós temos ouvido nos faz avançar. Você tem avançado? Se você tem se alimentado da palavra profética, o caminho é avançar. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, porque o alimento diário nesses anos completou 30 anos. Veja, o Senhor não tem nos deixado faltar palavra. Ó Senhor Jesus, porque o nosso Deus é um Deus rico e maravilhoso. Ó Senhor Jesus. E o Senhor tem dado palavras sempre novas e cheias de revelação. Senhor Jesus. E finalmente, no santo lugar, nós temos o quê? O altar de ouro para o incenso, que são representadas pelas orações. Vamos ler Êxodo capítulo 30, versículos 6 ao 9. Êxodo capítulo 30. Versículo 6 ao 9. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O versículo nos diz que Arão ele queimaria um incenso aromático cada manhã. Veja a importância de todos os dias, a cada manhã, nós orarmos ao Senhor. Tem um hino que nos diz: ao amanhecer, desejo renovar-me, tendo comunhão com o seu meu Deus, mas da sua vida eu terei. O meu Deus é sempre novo, invocá-lo é tão bom, e traz renovação ao meu ser, pois o próprio Deus habita em mim. E tem um outro hino que eu desfruto muito, que tem uma estrofe que nos diz que a oração é ver a Cristo, que qual incenso é acrescido, e assim sou recebido para o desfrutar. Aleluia! Porque a oração, irmãos, é ver a Cristo. Ó Senhor Jesus! Nesse versículo nós percebemos quão importante as orações, e elas precisam ser acrescidas de incensos. Ou seja, que se não acrescentarmos o incenso, quem é esse incenso? Simboliza Cristo. As nossas orações elas precisam ser centralizadas em Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa oração. Senhor Jesus, se não acrescentarmos o incenso que é Cristo em nossas orações, elas apenas ficarão no nível humano, apenas no que eu acho e no que eu penso. Mas não. As nossas orações precisam ser acrescentadas em Cristo. Senhor Jesus. Em Salmo 141, o versículo 2, ele nos traz uma palavra rica. Salmo 141, o versículo 2,
que nos diz: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque Cristo é o nosso incenso. E quando a igreja se reúne para orar, deve dizer: venha, Senhor, o teu reino. Expande, Senhor, o teu reino por essa terra. Amém, Senhor Jesus. O que mais nós precisamos é orar ao Senhor: Senhor, venha o teu reino. Porque, amados irmãos, essa terra a qual nós estamos vivendo é uma terra injusta, cheia de pecado. Por isso é necessário nós rogarmos ao Senhor: Senhor, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Ó Senhor Jesus. E chegamos por fim ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, irmão, representa o nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E no Santo dos Santos, nós vemos aqui 4 colunas, fazendo 3 entradas. Primeira, segunda e a terceira. A segunda, essas 3 entradas têm um significado. A primeira entrada simboliza o Pai. A do meio simboliza Cristo. E a terceira, o Espírito. E nessa entrada, nessas colunas, havia um véu que separava. E Cristo, como sendo a do meio, foi partida por nós. Quando o Senhor estava na cruz, houve um momento em que a terra escureceu. E nos diz que o véu do santuário se rasgou. Neste momento, querido ouvinte e amado irmão, todos os pecados da humanidade estavam sobre o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Cristo, ele na cruz, ele foi pendurado por 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, o Senhor, ele foi. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus 57, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário, ó Senhor Jesus, se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Esse véu era o que separava o santo lugar dos santos dos santos. E ele se rompeu quando na cruz o Senhor entregou o seu Espírito. E o Senhor foi julgado pelos homens. E fato percebido pela ridicularização e zombaria das pessoas, as quais o versículo 47 nos diz: e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Ó Senhor Jesus. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quanto sofrimento o Senhor passou por nós. Ó Senhor Jesus. E nas últimas 3 horas, o Senhor, ele foi julgado pelo próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Porque no versículo 45 nos diz: desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra.
Senhor Jesus. E o Senhor, em alta voz, exclamou, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum dos sofrimentos a quais o Senhor passou se comparava ao fato de o Pai ter o abandonado. O que mais o Senhor prezava era a presença do Pai. Nós vimos isso na leitura de Provérbios, que quando o Senhor fundou os céus e a terra, lá ele estava com a sabedoria. Era uma harmonia que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito. E por causa dos meus pecados e dos seus pecados, o Senhor suportou tamanho castigo de perder o que ele mais amava e apreciava, que era a presença do Pai. Tudo isso para me salvar e lhe salvar. Senhor Jesus. E sua maior dor era proveniente da falta do Pai. Ele sentiu. Você sente? Falta quando você perde a presença do Senhor, a presença do Pai? Você fica angustiado? Ou você se acostuma sem sentir e ver o Senhor? Para o Senhor foi o maior sofrimento ele ter perdido a presença do Pai. Ó Senhor Jesus, que essas palavras possam nos sensibilizar, possa tocar o meu e o seu coração. Valorize, irmão, valorize, irmã, valorize, querido ouvinte, o que o Senhor fez por você. Ele perdeu a presença do Pai, suportou sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade para nos salvar. Senhor Jesus. E esse sofrimento foi para nos proporcionar uma entrada, a entrada nos santos dos santos. Ó Senhor Jesus. Para nós encerrarmos a palavra, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 10, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Querido ouvinte, o Santo dos Santos foi aberto para nós como um caminho. E nós precisamos ter intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Aleluia! Porque para nós foi aberto um caminho. E hoje nós temos acesso à presença de Deus, ao qual somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Hoje nós podemos ter acesso a qualquer hora e qualquer lugar, basta nós invocarmos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, com intrepidez. Ter intrepidez. Dizer: Senhor, realizaste o sacrifício por mim, foste o meu substituto. Eu que deveria morrer, o Senhor morreu. E o Senhor abriu esse novo e vivo caminho que eu devo fazer, adentrar. Ter intrepidez. Desfrutar do que o Senhor fez por mim. Ó Senhor Jesus. Mesmo que nós ainda nos sentimos e pensamos de sermos indignos ou não merecemos, contudo, quanto mais nós nos achamos indignos, mais precisamos entrar no Santo dos Santos. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para nós. Mesmo que você se sinta ainda às vezes indigno. Mas é o momento de você dizer: Senhor, eu quero entrar na tua presença. Senhor, eu quero desfrutar de ti como Espírito que dá vida. Porque ao meu coração me ocorre um pensamento: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ó Senhor Jesus. E segundo a palavra de Deus, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Se você invoca o nome do Senhor, você está no Espírito. Então, desfrute do Senhor como Espírito. O Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Que essa palavra possa mexer com você.
que você possa valorizar o que o Senhor fez por você. E tudo o que Ele fez foi por sua causa, por te amar. E Ele deseja a sua presença. Querido irmão, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha pecado, o sangue do Senhor é poderoso para lhe lavar, para remover os seus pecados, não apenas encobrir, mas lavar você e fazer de você um vaso novo. Porque creio que Deus lhe escolheu. E quando Ele lhe escolheu, não escolheu errado. Pelo contrário, Ele sabia que você iria pecar, Ele sabia que você ia cair, Ele sabia que você ia se distanciar. Ó Senhor Jesus, mas Ele é poderoso para lhe salvar, lhe resgatar e trazer de volta. Que essa palavra possa ter lhe alcançado e que você desfrute do Senhor como Espírito que dá vida. Porque tudo o que você precisa está no Espírito. E o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Queria encerrar com uma oração. E queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e apenas meditasse. Querido Senhor, obrigado por mais uma palavra. Uma palavra, Senhor, que vem de contra a nossa necessidade. Quero, Senhor, te agradecer porque Tu és o meu substituto. Eu que merecia, Senhor, morrer na cruz. Mas o Senhor se ofereceu a si mesmo como oferta pelos meus pecados. Foi imolado como o cordeiro sem defeito. Porque, Senhor, nós não tínhamos como pagar tamanha dívida, porque nós éramos pecadores. Mas o Senhor veio como homem, como cordeiro sem defeito, para se humilhar, se esvaziar e se entregar por amor a cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a nos entregarmos a Ti. Nos ensina, Senhor, a nos entregarmos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, que está neste momento ouvindo esta palavra. Tu és poderoso para resgatar, para salvar, para libertar. É o que eu peço a Ti nessa noite. Resgata os que perecem. Resgata, Senhor, os que perecem. Faz a luz da vida entrar em cada coração que está ouvindo essa palavra. Senhor, Tu és poderoso, porque somente Tu és digno, Senhor. E eu creio que o Senhor há de salvar e resgatar. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Jesus é o Senhor.